Eu sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há mais de 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, e também redação, a discursiva. Quero conversar um pouco com você sobre o concurso da Prefeitura de Joinville, Santa Catarina. Então vamos lá. Bem, a banca organizadora é a IBAD. São 223 vagas mais cadastro de reserva. Isso aqui é muito importante. Temos vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de 2.800 até 15.600 mais gratificações. Então, muito bom, hein? Inscrições de 12 de março a 11 de abril. As provas agora, pertinho, dia 28 de abril. Como que você vai fazer para estudar, né, para uma prova tão pertinho, ainda mais português, que normalmente tem muito assunto a ser estudado? E tem mesmo, olha só. Aqui eu coloquei o programa de nível superior e o de nível médio. Você vai observar que nós temos praticamente os mesmos elementos aqui. Então, olha só, nós temos a questão do texto, tanto a leitura, a questão da compreensão, que é aquela que as respostas estão no texto, estão explícitas no texto, quanto a interpretação, que é quando você tem a leitura dos implícitos, ou seja, de pressupostos, de subentendidos. Então, se você observar o enunciado e você aprender a ler esse enunciado, você vai saber se a resposta estará escrita ou se você tem que entender aquilo ali a partir de uma expressão, a partir de algo que foi utilizado, até de uma pontuação. Veja que nós temos a questão dos níveis de linguagem. Então, pode ser uma linguagem informal, coloquial, uma linguagem formal, culta. Isso é mais ou menos como a roupa que você usa. Você não usa terno para dormir, nem roupa social, vestido longo para dormir, nem você usa, né, um pijama para poder ir a um casamento. Então, a linguagem também ela respeita, né, a sua formalidade ou informalidade. Nós temos aqui a questão da ortografia. Quando se fala em ortografia, não é apenas se uma palavra escreve com G ou J. Entra também o uso de maiúsculas e minúsculas, entra aqui dentro o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico, bem como a questão da acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico. Bem, salte um pouquinho a pontuação, eu já volto nela. Nós temos aqui fonologia e fonética, é a questão do som. Então, entra aqui dentro a letra, né, ou grafema, e o som, ou fonema. A partir dali, temos o estudo dos encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato, a diferença que existe entre encontro consonantal e dígrafo. Temos também a morfologia. Na morfologia, aparece o processo de formação de palavras, então derivação, composição, a questão, por exemplo, do hibridismo, redução, né? Então, nós temos aqui dentro que conhecer também o sentido, o significado dos prefixos, dos sufixos e dos radicais. Ainda dentro de morfologia, nós temos aqui as 10 classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas atenção, não é apenas a identificação e a flexão desses elementos. Aparece, na verdade, nós que já conhecemos bem a banca IBAD, o emprego desses elementos. Então, isso aparece para gente quando, por exemplo, nós temos uma questão de referencial. Então, aparece o pronome este, esse ou aquele, e é a que ele se refere. Então, temos que conhecer bem a banca. Você vai observar aqui que aparece para gente aqui dentro também a questão da sintaxe.
Quando falamos da sintaxe, temos os termos da oração, e aí nos termos nós temos sujeito, predicado, a classificação do verbo quanto à sua transitividade, nós temos os complementos verbais, objeto direto, indireto, direto e indireto. Aí eu te pergunto, você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e uma adjunta de nominal? Pois é, nós temos que saber, tá? E temos que bater o olho e reconhecer isso. Ah, mas isso é impossível. Impossível nada. Isso é fácil para você fazer desde que você seja bem orientado. Temos aqui também a classificação das orações. E oração é a mesma coisa. O pessoal fica aí desesperado na hora de analisar uma oração, mas nós temos que entender o seguinte: cada oração tem uma marca. Então, se você fala de uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva e uma oração subordinada adverbial, existem dicas que fazem com que você bata o olho e saiba desculpa, que você saiba classificar essa oração. Veja que a partir disso nós temos também a pontuação lá em cima, a concordância, tanto nominal quanto verbal, regência, consequentemente, crase. Temos a semântica. Todas as vezes que se fala em semântica, está falando de sentido. A partir daí, então, temos o estudo da denotação, que é o sentido real, literal, ou da conotação, que é o sentido figurado. Temos aqui sinônimo, antônimo, que as pessoas normalmente acham que sinônimo é quando tem o mesmo sentido. Não, sinônimo é quando os sentidos são semelhantes. Temos homônimos e parônimos, então temos que estudar aquela lista, temos que conhecer, por exemplo, infringir, infligir, retificar, ratificar, até aquelas expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, isso aparece também dentro de ortografia. Temos a polissemia, ou seja, uma mesma palavra que tem vários sentidos e você descobre o sentido pelo contexto, ou seja, pela situação na qual se insere, e a ambiguidade, que é o duplo sentido. Temos aqui também as figuras de linguagem. Então, você sabe a diferença de uma metáfora para uma comparação? Temos que conhecer isso. Veja que é um programa muito extenso. E se você observar, esse programa também está aqui dentro do programa exigido para nível médio e técnico. Como estudar isso de uma maneira rápida, direta e ainda fazer exercícios? Porque você tem que conhecer a banca, não é mesmo? Lógico, e você tem outros conteúdos para estudar. Você precisa estudar isso de uma maneira dinâmica. Pois é, exatamente pensando nisso, tá? Eu tenho o meu curso de português em questões. Bem, eu desenvolvo com você provas da banca. Como isso funciona? Então vamos lá. Eu tenho lá uma primeira prova da banca que eu passo para você. Você vai corrigir, você vai primeiro resolver essa prova. Então você resolve, depois você corrige. E aí você anota suas dúvidas, tudo direitinho e assiste ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, eu começo explicando para você como ler esse texto. Marcas que existem aqui dentro desse texto que as pessoas normalmente não dão importância. E isso normalmente faz com que você acerte questões nesta prova. Bem, ainda eu vou para a primeira questão, no enunciado. Lá no enunciado, eu vou explicar para você alguns termos que você possa desconhecer. Eu vou conversar com você aqui dentro a respeito de dicas que você tem que tomar cuidado para que você não caia numa pegadinha. E aí eu vou explicar para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha que é. E também vou explicar as outras opções. Claro, vamos supor que essa questão envolva a diferença de objeto indireto
para adjunto adverbial e complemento nominal. O que eu vou fazer? Eu vou explicar isso aqui para você de uma maneira rápida, certeira e aplico na questão para você poder ver como isso funciona muito bem. Você vai, copia as explicações referentes a isso. Termos do enunciado que você não conhecia, esta explicação, põe lá no seu caderninho. E aí nós vamos para a segunda questão e fazemos o mesmo processo. Vamos imaginar que aqui envolva a diferença entre metáfora, metonímia e comparação. Então, vou explicar isso aqui para você, vou aplicar na questão. Pensa bem, nós vamos fazer muito mais que 100 questões da banca do seu concurso. Você vai aprender o conteúdo, você vai conhecer a banca e fazer exercício. Pois é, só quem tem mais de 40 anos de magistério vai conseguir proporcionar isso para você dessa maneira, não é verdade? Bem, outro detalhe que eu mostro para você são questões da banca IBAD. Você precisa conhecer até mesmo para saber como nós vamos trabalhar. Então, eu selecionei aqui 2 questões para você. IBAD 2023, Prefeitura Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, uma prova de nível superior, uma prova para pedagogo. Então, veja que aqui diz assim: no entanto, entre todos estes sérios desafios, há também algumas boas notícias. Assinale a alternativa em que a substituição da palavra destacada nessa frase altera o sentido. Então, tome muito cuidado com o que está sendo pedido aqui, porque normalmente esse tipo de questão pede onde não altera. Aqui não, eles querem onde altera. Então, você vai notar que esta questão é uma questão de valor semântico, ou seja, de sentido estabelecido por uma conjunção. Pois é, nós também trabalhamos com alguns PDFs, por exemplo, um PDF de conjunção. Então, esse PDF tem lá uma paginazinha de algo que você precisa saber sobre em relação à conjunção, sobre esse assunto para esta prova. Então, você vai observar aqui o seguinte: no entanto, é o que nós chamamos de conjunção adversativa. Ela indica uma adversidade, que é o mesmo que uma oposição de ideias, que é o mesmo que antagonismo, ideias antagônicas, que é o mesmo que contrariedade, que é o mesmo que contraste. Veja que todos esses daqui estão indicando que algo é contrário a outro elemento. E é verdade, olha só. No entanto, entre todos esses sérios desafios, então uma coisa que é negativa, né? Então existem muitos desafios a serem vencidos. Há também algumas boas notícias. Esse, no entanto, está ligando esses 2 elementos que se opõem, sérios desafios com boas notícias. Bem, eu preciso, então, conhecer as conjunções adversativas. É aí que entra o meu PDF. Quais são as conjunções adversativas? Nós temos mas, porém, contudo, todavia, que não apareceu aqui na questão, no entanto, entretanto, todas essas palavras indicam adversidade, da mesma maneira que o no entanto, que apareceu lá em cima. Então, todas essas podem substituir sem problema. Agora, conquanto, não. Conquanto é uma conjunção concessiva. Isso indica uma concessão, que, atenção, não deixa de ser uma oposição de ideias, mas neste caso aqui, a concessão seria, por exemplo, você dizer assim,
ela comprou um vestido novo conquanto não tivesse intenção de ir com ele à festa. Quer dizer, abre-se uma possibilidade diferente da esperada. Então, não é uma oposição total como acontece na adversativa. Conquanto é concessiva. Eu poderia substituir pelo embora, ainda que, mesmo que, aqui seria concessiva. Então, aqui o sentido se altera. Viu? É assim que a gente explica para você. A gente mostra, olha, isso aqui você tem que saber. E aquilo que não é necessário você ter material, ler, aí você não vai fazer isso, você não vai perder tempo com isso daí. Então, muita atenção. Olha quantas informações importantes nós passamos aqui dentro, certo? Bem, a outra questão que temos aqui diz assim: a cúpula do G20 em Bali será uma oportunidade para abordar a situação dos países em desenvolvimento. A expressão destacada é: então, o que ela é? Ela é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado, adjunta adverbial. Aí você fala, nossa, que coisa horrorosa. Precisa disso não. Olha só. A cúpula do G20 será uma oportunidade para abordar isto. Então, quer dizer que a situação dos países em desenvolvimento se refere a abordar. É o que será abordado. Abordar é um verbo. Eu abordo, tu abordas, ele aborda, eu abordarei, não é? Então, esse termo se refere a um verbo. Portanto, não pode ser, como diz na letra C, complemento nominal, porque complemento nominal se refere a nome. Então, eliminei a letra C. Não pode ser predicado. Por que não pode ser predicado? Porque para ser predicado tem que ter verbo ali dentro. Veja que na expressão grifada não há verbo, há situação dos países em desenvolvimento. Tem que ter verbo. E aquele ali não tem verbo. Ótimo, eliminei mais um. Agora, eu preciso lembrar que tanto objeto direto, quanto objeto indireto, quanto objeto direto e indireto são termos integrantes porque eles completam o sentido do verbo. Já vou explicar isso para você. E os adjuntos, tanto faz os adverbiais, quer dizer, que se referem a verbo, quanto os adnominais, são termos apenas acessórios porque eles não completam, eles apenas esclarecem ou modificam um sentido. Por exemplo, eu falo assim para você: eu comprei 2 livros. Quem compra, compra alguma coisa. Então, 2 livros completa aí o sentido de comprei. Agora, se eu disser eu comprei na loja, quem compra, compra alguma coisa. Na loja não é o que eu comprei. Então, isso está apenas esclarecendo. Isso é um adjunto adverbial. Percebeu a diferença? Por isso que quem completa, aqui nesse caso, a gente está chamando de termo integrante, ele integra a oração. E os acessórios, eles apenas esclarecem ou modificam. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é isso. O termo grifado está completando ou está esclarecendo? Então, veja, quem aborda, aborda alguma coisa. Qual foi a coisa abordada? A situação dos países em desenvolvimento. Então, não esclarece, isso completa. Ótimo! Eu tenho aqui como resposta a letra A ou letra B. Qual a diferença do objeto direto para o indireto? O objeto indireto, ele assim é chamado porque ele aparece com preposição. Sabe aquele PDF de conjunção? Ele também traz a lista das preposições. Elemento importante para você conhecer. Veja, você não vai ficar lendo uma apostila inteira, você não vai ficar lendo o livro inteiro, você só vai ler aquilo que realmente é essencial para o seu concurso. Afinal de contas, você não vai dar aula de português, não, tá? Você vai fazer uma prova e vai garantir a sua vaga, é isso que você quer, não é? Então, nosso estudo tem que ser prático. Bem, a questão é, esse A que aparece aqui, ó,
começando o termo grifado, isso é uma preposição ou isso é um artigo? Bem, você vai fazer o seguinte, pegue a palavra que está depois do a, uma palavra feminina que aparece aqui depois do a, no caso situação, é a situação. Isso é uma palavra feminina. Não é porque termina com o que é masculino, não. Cinema termina com a, mas é o cinema. Notou? É o artigo que determina isso é masculino ou feminino. Bem, troque essa palavra feminina por uma palavra masculina qualquer que caiba nesse contexto. Então, veja, troque situação, por exemplo, por risco. O que você vai dizer? Abordar o risco. Então, se o a passa para o, é porque ele é artigo. Agora, se o a passasse para ao, por exemplo, fiz referência à situação, fiz referência ao risco, viu? Então, nesse caso, ele seria uma preposição. E dependendo do caso, poderia vir até com acento grave indicativo de crase. Como nesse caso o a passou para o, eu digo o risco, então aquilo não é uma preposição. Se aquilo não é uma preposição, não é objeto indireto, isso é objeto direto. Pronto. Olha quanta coisa você aprendeu em uma questão. Tá vendo? E com dicas rápidas, como essa daqui que eu passei aqui do lado para você. Viu? É assim que a gente estuda português para concurso, certo? Sem ficar decorando coisa desnecessária. Português é compreensão, não é decoreba. Guarde isso. Bem, observe o seguinte, esse concurso da Prefeitura de Joinville terá também a discursiva, né? Uma redação. Então, lá diz que terá uma prova objetiva e terá uma prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de ensino médio, médio técnico e superior. E então tem uma redação? Tem. E aí? Bem, veja que aqui diz o seguinte, a prova discursiva, né, será no mesmo dia da prova objetiva. Você tem 4 horas para fazer a sua prova objetiva mais essa redação. Então, você tem que saber fazer isso de uma maneira rápida. Você terá que produzir um texto dissertativo de 20 até 30 linhas e valerá 10 pontos. Aí você fala, isso é moleza, 20 a 30 linhas? Pois é, mas olha como isso será avaliado. Questão dos aspectos formais, é o domínio da norma culta dentro da sua formalidade. Então, olha, pontuação, ortografia, concordância, regência, uso de pronomes, emprego de tempos e modos verbais, tudo aqui dentro. Veja que o aspecto textual, então respeita a tipologia textual solicitada. Veja que você tem que fazer um texto dissertativo. A argumentação tem que estar presente. A forma de você fazer a sua paragrafação, os seus parágrafos, os usos de conectivos e elementos anafóricos, então entra aqui dentro a questão da coesão e, obviamente, a coerência, a estrutura que você usa na montagem dos seus períodos. E a questão do aspecto técnico, é o atendimento à proposta temática. Será que você conseguiu atender ao tema solicitado ou você fugiu ao tema? Você fez uma boa seleção de argumentos consistentes? Você sabe colocar argumentos na sua redação que fundamentam a sua tese? Você está fazendo uma progressão temática coerente? Você está escolhendo bem o seu vocabulário? Está tendo clareza? Você fez uma apropriação produtiva e autoral do recorte temático? O que é isso? Pois é, isso daqui vale 4 pontos de 10. Então, você tem que saber isso daí. A redação do concurso não é simplesmente chegar lá e escrever um texto, ela tem técnica. Então, você precisa conhecer a técnica que vai fazer com que você atenda ao que é solicitado pela banca. Bem, é muito comum
comum, então, que nessa hora você tenha dúvidas. Como eu faço para entender o tema? Como eu faço para não fugir ao tema? E se houver um texto motivador, como eu utilizo? Como eu organizo as minhas ideias para que haja uma progressão temática? E como eu faço a introdução e a conclusão da minha redação? Como faço para argumentar de forma convincente? Quais são os tipos de argumento que eu posso usar? Está falando aí de coesão. Quais são esses elementos de coesão? Como eu inicio cada parágrafo? Como eu ligo uma ideia a outra? Eu estou escolhendo bem o meu vocabulário? Existe coerência na minha redação? Outro detalhe, questão como margens, parágrafos e aqueles problemas bem específicos seus, que seriam, por exemplo, algumas questões relacionadas à ortografia, gramática e inclusive letra. Pois é, você me envia sua redação manuscrita, quer dizer, escrita à mão, né? Então eu vou analisar a sua redação. Você, por exemplo, coloca bolinha no i? Não, o i tem pingo. E o J, você lembra que o J também tem pingo? Tem algum problema com alguma letra que você deve observar? Que tipo de letra eu posso usar, tá? Então, tudo isso daí são dúvidas que nós temos, principalmente na hora que a gente vai fazer a redação no concurso. Então, vamos responder a isso antes, não é verdade? Bem, por essa razão, eu tenho também o meu curso de redação com orientações e correções individualizadas, então, para você, feitas por mim. Eu corrijo a sua redação, eu faço os comentários, tanto por escrito quanto por áudio, fazendo as explicações para você, e isso de acordo com a sua banca. Tenho videoaulas com orientações sobre essas dúvidas, como iniciar o texto, como concluir, como argumentar, a estrutura, fazer parágrafos, a questão de letra, cuidados, pois é, e também PDFs. Temos a indicação de temas e também material para ampliação do seu repertório cultural, ou seja, pequenos textos que fazem você ficar atualizado sobre os diversos assuntos para que você possa ter argumentos. Porque quem estuda, trabalha, né, não tem muito tempo de ficar lendo, ouvindo jornal, coisas desse tipo. Então a gente tem esses pequenos textos. Temos pacote com 4 redações. Então, primeiro você vai assistir as minhas videoaulas, vai ler os meus PDFs e logo depois você vai fazer a sua primeira redação. Ótimo! Vai mandar essa redação para mim, eu vou corrigir, vou colocar todas as observações, vou corrigir de acordo com aquele padrão de correção da banca e vou enviar para você juntamente com um áudio fazendo todas as explicações necessárias. Pronto. Pode ser que eu peça, assista novamente ao vídeo tal. Você vai fazer o que eu pedi e depois que fizer, você vai produzir a segunda redação. O processo se repete até a gente chegar na quarta redação, né? Então, se a gente costuma dizer que 1 é pouco, né? 2 é bom, 3 é demais, imagina 4. Então, na quarta redação, a gente já entende que você estará com a técnica para produzir essa redação e com os seus erros específicos corrigidos. Funciona muito bem. E aí sim, você vai preparado para essa prova que você sabe que é eliminatória e não basta tirar o mínimo, porque ela também é classificatória. Pois bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português, se você se interessou pelo meu curso de redação, eu convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França para nível superior e de informática também do professor Paulo França para níveis médio e técnico, tá? Temos a nossa dobradinha, português e informática nível superior, português e informática nível médio e nível técnico.
certo? Você vai perceber que é possível você fazer cursos com muita qualidade por valores muito humanos. Trabalhar português e informática com professores que já trabalham nessa área há muito tempo e também, né, ter a oportunidade de passar nesse concurso. Veja que os nossos valores são, sim, muito humanos. Entre em contato com o nosso WhatsApp para que a gente possa ajudá-lo a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.